Educação à distância, mudando realidades. Olá, meus jovens, como é que vocês estão? Eu sou a professora Bárbara Adelaide Parada Egues, da disciplina de Matemática Financeira. E vou falar da minha descrição. Eu sou uma mulher de pele parda, estatura mediana, cabelo castanho em cima do ombro, olhos castanhos, estou usando óculos, trajando um blazer de cor laranja, uma calça bege e umas sandálias de cor creme. Eu estou aqui no estúdio do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com pontos interligados na cor cinza. E ao meu lado esquerdo tem uma parede branca e de verde está escrito EAD Mudando Realidades. Vamos à nossa aula de hoje? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática financeira. Então, hoje nós vamos falar sobre o contexto das finanças e a matemática. Inflação, o risco, a incerteza, a utilidade e a oportunidade. Vamos ao objetivo da nossa aula? No primeiro objetivo da nossa aula é compreender o conceito de valor do dinheiro no tempo e sua importância nas decisões financeiras. O outro objetivo da nossa aula é identificar e interpretar as terminologias básicas utilizadas na matemática financeira. E o terceiro objetivo é aplicar os regimes de capitalização simples e composta na resolução de problemas. E, por fim, o quarto objetivo é reconhecer e diferenciar os diversos tipos de taxas de juros e suas aplicações práticas. Vamos ao valor do dinheiro no tempo. Ao abordar o valor do dinheiro no tempo, é fundamental você considerar, estudante, alguns fatores como a inflação, o risco, a incerteza, a utilidade e, principalmente, a oportunidade. Todos esses fatores, eles influenciam diretamente a forma como nós avaliamos e tomamos decisões financeiras. Falando ainda sobre o dinheiro no tempo, observe esse quadro que, quando a gente fala sobre a inflação, logo nos vem o aumento geral dos preços, né? E a diminuição do poder de compra. Veja, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês da nossa atualidade é que o preço do arroz, que anteriormente era de R$ 20 no ano passado, agora é 25, né? Então, como eu mencionei sobre a inflação, é o aumento dos preços, né? O arroz que era R$ 20 passou para 25, houve um aumento do preço e a diminuição do nosso poder de compra. Outro fator também que a gente deve considerar interessante é o risco, ou seja, a possibilidade de que resultado seja diferente do esperado. Um exemplo no nosso dia a dia é que investir num negócio de venda de hortaliças, por exemplo, que pode ter um lucro ou prejuízo, dependendo da safra, né? Tudo isso influencia e também gera um risco. Outro fator é a incerteza, que é a situação em que não é possível prever o futuro com precisão, né? Nos deixa incerto. Então, um exemplo que eu trago aqui para o dia a dia é não saber se o preço do combustível, por exemplo,
ele vai subir ou se ele vai cair nos próximos meses, né? E isso nos deixa uma incerteza. Outro fator que eu destaco aqui é a utilidade. Sabe aquela satisfação ou benefício obtido ao consumir um bem ou serviço? Como, por exemplo, comprar uma bicicleta para ir à escola, né? A gente pode estar economizando tempo e passagem. Então, a bicicleta nos trouxe a utilidade. E a oportunidade? A oportunidade, tipo, escolher uma opção significa abrir mão de outra. Um exemplo aqui no nosso dia a dia é usar o dinheiro para comprar um celular novo em vez de reformar a sua horta. É uma oportunidade. E nós temos as terminologias da matemática financeira. Veja bem, no valor presente é o capital inicial investido ou emprestado. Esse valor presente, ele é representado ou pelo C ou pelo PV, valor presente. Tá? Então, isso daqui, essas terminologias da matemática financeira, elas são importantes a gente aprender, porque futuramente nos exemplos que vai vir, a gente vai precisar dessas terminologias. Então, é interessante a gente aprender detalhadamente. O tempo, ele é o período de aplicação em meses, pode ser anos ou etc. Esse tempo, ele é representado pela letra N. E agora a taxa de juros. O que é a taxa de juros? A taxa de juros é o percentual aplicado sobre o capital a cada período. Essa taxa de juros a gente vai representar pela letra I. E o valor futuro? O valor futuro, ele é o montante ao final da aplicação. Esse valor futuro, que também a gente chama de montante, ele pode, ora, ser representado pelo M ou FV. Então, não vai esquecer de utilizar e guardar para você. Nas próximas aulas, a gente vai precisar das terminologias da matemática financeira. Agora, vamos a algumas definições. Juros. O que é os juros? A gente ouve muito falar em juros quando a gente vai comprar alguma mercadoria, né, no comércio. Então, os juros, ele é o valor ou o emprestador recebe como recompensa por emprestar o dinheiro e que o tomador paga pelo uso desse dinheiro durante um período de tempo. Né? Ninguém empresta um dinheiro, principalmente banco, sem cobrar uns juros. Então, vamos o exemplo que eu coloquei aqui. Alguém empresta R$ 100, por exemplo, ele vai receber 10 pelo uso do dinheiro, né? Ou seja, ele vai emprestar um dinheiro, o R$ 100, e esses R$ 10 vai ser os juros cobrados. Então, aqui no juro, representado pela letra J, é o valor que o emprestador recebe como recompensa por emprestar o dinheiro e que o tomador ele paga pelo uso desse dinheiro durante um período de tempo. Além desse juro, nós também colocamos aqui o juro é a compensação paga pelo tomador do empréstimo ou receptor do investimento para ter o direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. Então, aqui eu trouxe duas informações, né, que chegam ao denominador comum, que é o conceito de juro. Ora, o primeiro conceito pelo Les Razan, né, por esses três autores, e ora pela Wikipédia. Então, os juros, eles podem ser entendidos de várias formas. É o valor que o emprestador ele recebe como recompensa por emprestar o dinheiro e que o tomador paga pelo uso desse dinheiro durante o período de tempo, né?
o emprestador ele vai emprestar esse dinheiro, né, R$ 100, e ele vai receber do tomador esse R$ 10 pelo uso do dinheiro, né, que a gente chama de juros. Além do mais, o juro é o custo ou preço do dinheiro. É a remuneração que o detentor do dinheiro ele recebe por abrir mão dele por um período de tempo. Então, frisamos que juro ela é a taxa cobrada pelo credor de um empréstimo, usualmente expressa como uma taxa percentual anual do principal. Assim diz a Cefaz, Secretaria da Fazenda. Então, observe que nós temos aqui todas essas definições, elas falam sobre o juro. Então, para a gente fechar, o que é o juro? O juro, ele é o custo pelo uso do dinheiro no tempo. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre o fluxo de caixa, para que você possa entender. O tempo, lembra lá que a gente pediu para que você observasse o tempo, né, representado pela letra N? Então, o tempo ou os períodos podem ser meses ou anos. Essas setas que eu coloco aqui para baixo, de vermelho, a setinha, todas elas viradas para baixo, é quando sai esse dinheiro, quando é a saída do caixa, tá? Então, para cima é a entrada do dinheiro. Então, essa entrada, essas saídas, ela tem um período ou um tempo. Vamos falar um pouquinho agora dos regimes de capitalização. Se um capital for aplicado a uma certa taxa por um período, por vários intervalos ou períodos de tempo, o valor do montante ele pode ser calculado segundo duas convenções de cálculo. Essas duas convenções de cálculo a gente chama de regimes de capitalização. Essas capitalizações elas podem ser simples, né, que a gente chama de juros simples, que você mais conhece como juros simples, e a capitalização composta, ou juro composto. Então, nos regimes de capitalização, a gente tem dois regimes, que é o simples e o composto. Esses juros eles podem ser calculados tanto no juro simples como composto, dependendo do período que são incorporados a esse capital. Então, vamos falar do juro simples. No juro simples, de acordo com esse regime, os juros gerados em cada período, eles são sempre os mesmos e são dados pelo produto do capital pela taxa. Esses juros, eles são pagos somente no final da aplicação. Veja bem, eu vou deixar marcado aqui, porque isso é importante. Lá na frente a gente vai precisar. Esses juros são pagos somente no final da aplicação. Já os juros simples, que é diretamente proporcional ao capital inicial e ao tempo de aplicação, em que a taxa de juros por período é o fator de proporcionalidade. Então, essa é a nossa definição de juros simples. Além na matemática, além da parte teórica, das definições, a gente tem também a parte prática. E como a gente está falando de juros simples, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte prática, que logo mais a gente vai ver os exemplos práticos. Então, vamos à fórmula do juro simples. A fórmula do juro simples é J, que é igual a C vezes I vezes o N. E o que seria esse J, esse C, esse I vezes o N? Para lembrar, M, né, é igual a C mais J. M, que é o montante, para quem, se você ainda não lembra, montante é igual a C, abre parênteses, 1 mais I vezes N. Então, o que é o M? O M, ele é o montante, tá? E o C? O C é o capital. O J
representa os juros, e o I, a taxa. O N é o tempo. Lembra que eu falei? Pode ser meses, né? Ano, tudo depende de acordo com o exemplo. Então, de acordo com esse regime, os juros gerados em cada período, eles são sempre os mesmos e são dados pelo produto do capital, pela taxa. Os juros, eles são pagos somente no final da aplicação, tá? Então, esse é um detalhe importante dos juros simples, que eles são pagos somente no final da aplicação. E agora, a gente vai para um exemplo prático. Você já viu a parte teórica da matemática, né, falando sobre os juros, sobre as definições, né, sobre algumas nomenclaturas que a gente define. Agora a gente vai pegar tudo isso ali que você absorveu, nós vamos colocar na prática. Então eu trago aqui um exemplo, um capital de R$ 5.000, ele é aplicado a juros simples, tá? Olha o detalhe aqui na questão, juros simples. E durante 4 anos a taxa de 20% ao ano. Nós vamos calcular os juros gerados em cada período e o montante após o período de aplicação. Os juros gerados no primeiro ano são 5.000, vezes o 0,20, que é igual a 1.000. Esses juros gerados no primeiro ano, nós temos logo em seguida os juros gerados no segundo ano, que eles são 5.000, vezes 0,20, que é igual a 1.000. No terceiro ano, nós temos, aqui no terceiro ano, nós temos os juros gerados também, né? 5.000 vezes 0,20 vezes 1.000. Então, no quarto ano, nós também temos os 5.000 vezes 0,20, que é igual a 1.000. Então, observa que no cálculo dos juros de cada ano, a taxa, essa taxa, ela incidia sobre o capital inicial. Assim, o montante após 4 anos vale 9.000, tá? Lembrando que nós tínhamos quanto anteriormente? Nós tínhamos aqui um capital de 5.000, né? Então, foi atribuído os juros durante 4 anos, né? A cada ano tinha esse juro. Então, esse juro equivalia a R$ 1.000 cada ano. Então, por isso que totalizou esses 9.000, porque nós tínhamos 5, né? E somado com os 4 anos de juro, então, no total, o montante foi 9.000. E vamos falar agora um pouquinho sobre juro comercial, né? Existe o juro comercial, que nós vamos definir aqui como ano comercial. Essa definição do juro comercial ou ano comercial, ela considera que o ano tem 360 dias, ou seja, 12 meses de 30 dias cada, tá? Esse uso, ele simplifica os cálculos muito usado em operações bancárias e financeiras tradicionais. E qual seria essa fórmula para a gente utilizar no juro comercial, né, no ano comercial? Essa fórmula que a gente utiliza é a fórmula básica do tempo, onde o tempo é igual a número de dias sobre os 360 dias. Eu quero lembrar você que 360 porque a gente está falando sobre o ano comercial. E aqui na definição eu deixei bem claro para você, estudante, que o ano comercial ele tem 360 dias, tá? São 12 meses e cada mês possui 30 dias. Então, por isso que fica, né, esse tempo de número de dias sobre os 360 dias. Então, nós temos aqui um exemplo prático. Se o empréstimo durar 90 dias, como é que vai ficar esse tempo, né?
esse juro comercial. Então, como ele deu aqui a quantidade de dias, eu vou pegar 90 dias sobre os 360 dias, né, que é o ano comercial, vou dividir o 90 pelo 360, que vai ficar 0,25 ao ano. Então, vamos frisar novamente. Ano comercial são 360 dias, os 12 meses duram apenas 30 dias, não esqueça. E se for o juro exato, né? Porque você observou agora o ano comercial, e agora a gente vai falar sobre o juro exato. Então, no juro exato já vem outra definição, né? Esse juro exato, que a gente chama de ano civil, nós temos a definição como: considera o número real de dias no ano. Lá no ano comercial era 360 dias, você lembra? E aqui não, é o ano comum, é os 365 dias, né? Pode ser um ano bissexto de 366 dias. Então, utilizado quando se quer um cálculo mais preciso, considerando a contagem exata dos dias corridos, certo? Diferente de lá da fórmula do ano comercial, aqui no ano civil, nós temos número de dias sobre 365. Lá no outro, no ano comercial, era 360, lembra? Aqui é 365. Ou número de dias sobre 366. Vamos supor que seja um ano bissexto. Então, nós temos aqui o exemplo. Em um ano comum de 90 dias, né, eu tenho 90 sobre 365. Eu tenho aproximadamente 0,2466 ao ano, tá? E vamos agora sobre o juro comercial vezes o juro exato. No juro comercial, vamos deixar agora tudo bem claro, para você não esquecer, estudante. No juro comercial, o ano, 360 dias, tá? Os meses são 30 dias. Lembrando que nós temos 90 sobre 360. Já no juro exato, né, nós consideramos o ano com 365 dias ou 366 dias. Então, nós temos 90 sobre 365, aproximadamente 0,247 ao ano. Então, eu quero que você observe bem isso daqui, para que você não se confunda nos próximos exemplos que a gente for trabalhar, para você saber diferenciar do juro comercial para o juro exato. Nós vamos agora falar sobre o juro composto. O que é o juro composto? O juro composto, ele é o regime de capitalização em que os juros são calculados sobre o montante do período anterior, também conhecido como juro sobre juro, ou juro capitalizado. Quem nunca ouviu falar sobre dívidas de cartão de crédito, né? Nas dívidas de cartão de crédito, é comum a gente ouvir falar do juro sobre juro. Então, agora nós vamos aqui estudar um pouquinho sobre o juro composto. E a fórmula do juro composto é M, que é igual a C mais J, ou M, que é igual a C, 1 mais I elevado ao expoente N, tá? E o que significa cada uma dessas letras, né? Nós temos a fórmula, mas a gente precisa também entender o conceito de cada letra. O M é o montante, o C é o capital, o J é o juro, o I é a taxa e o N é o tempo. Então, estudante, anote aí no seu caderno a fórmula do juro composto. Então, eu quero que você considere o seguinte: vamos observar, eu elaborei aqui uma tabela para que a gente possa observar
as definições, né, importantes sobre as taxas. Eu tenho a taxa proporcional. Nessa taxa proporcional, elas são relacionadas pelo mesmo regime tempo. Só valem juros simples, tá? Essa taxa proporcional, ela não considera em juros compostos. Lembrando, só em juro simples. Já na taxa equivalente, essas taxas que produzem o mesmo montante em juros compostos, elas sempre, nós vamos usar essa fórmula de forma equivalência, tá? E já na taxa nominal, essa taxa anunciada, mas ela depende da periodicidade de capitalização, tá? Uma observação importante da taxa nominal, isoladamente, ela não mostra o rendimento real, isso é perigoso. Já na taxa efetiva, é a taxa que mostra o rendimento real de um período considerando a capitalização. E um fator importante é que a taxa efetiva ela é sempre maior que a nominal, quando há uma capitalização intraanual. Então, estudante, acabamos de ver aqui as taxas, as considerações importantes sobre as taxas, as suas definições e a importância de cada uma. Então, as taxas, elas são proporcionais quando elas crescem de forma linear. Duas taxas são proporcionais quando há uma relação de proporcionalidade entre a taxa e o período. Ou seja, a razão entre a taxa e o período, ela é constante. Veja bem que a taxa aqui, a taxa 1, ela é proporcional à taxa 2. E o período 1 também vai ser proporcional ao período 2. Como você observa, a proporcionalidade aqui ela é direta. Agora vamos ainda sobre as taxas proporcionais. Quando as grandezas são proporcionais, o gráfico ele é sempre uma reta que passa pela origem, tá? Conforme você observa aqui, nós temos o nosso gráfico, a reta passando pela origem, né? Demonstrando que as grandezas elas são proporcionais, certo? Então, como você observa aqui nesse outro gráfico, nós temos essa primeira taxa, né, de azul, e você observa que a outra taxa de laranja, ela está proporcional, né, à taxa azul, tá? Então, essas grandezas, elas são proporcionais. E ainda falando um pouquinho sobre as taxas, agora a gente vai estudar um pouco sobre as taxas equivalentes. E o que são as taxas equivalentes? As taxas equivalentes são duas taxas aplicadas sobre capitais iguais. Elas produzem montantes iguais, em juros iguais e em tempos iguais. Por isso que a gente denomina de taxas equivalentes, né? Aqui eu trago para você um exemplo prático. Olha, 10% ao mês equivale a 120% ao ano. Ou seja, ambas resultam no mesmo montante ao final de um ano, tá? E ainda falando sobre as taxas, a gente vai agora falar um pouquinho sobre a taxa nominal. E o que é a taxa nominal? A taxa nominal, né, representado pelo TN, é uma situação de empréstimo onde a taxa explícita no contrato ela é chamada de taxa nominal, tá? Isso é muito comum a gente ver em empréstimos bancários. Isto é, a taxa que aparece no contrato, mas ela não considera
todos os custos reais, tá? Nem sempre a taxa nominal ela é real, pois é comum no empréstimo a cobrança de taxas administrativas impostas, comissões, entre outros. Então, a taxa nominal a gente tem que ter muita atenção. Como eu mencionei ainda há pouco, não vem explícita determinadas taxas no empréstimo bancário. Então, a gente tem que ficar bem atenta quando se fala de taxa nominal. Vamos para a taxa efetiva. Na taxa efetiva, representada pelo TE, é aquela que inclui todos os acréscimos contratuais e demais obrigações realizados em conjunto com o empréstimo, isto é, a taxa real do empréstimo, incluindo taxas administrativas, impostos, seguros, comissões e etc. E nas taxas nominais e taxas efetivas, por exemplo, um empréstimo de taxa de 2% ao mês, né? A taxa nominal, representado pelo TN, como eu mencionei anteriormente. Esses mesmos 2% ao mês, eles podem virar 2,3% ao mês, quando somados os encargos da taxa efetiva. Então, nós temos que ficar muito atento quando a gente fala de empréstimos bancários e se refere às taxas. Então, aqui para a aula de hoje, eu trago como referência básica essas duas referências, 3 referências aqui, tá? E também, além das referências básicas, nós temos as referências complementares para a aula de hoje, tá? Lembrando que todas essas referências você pode encontrar na Biblioteca do Estudo Federal, fazendo o seu login. Desejo a você bons estudos, lembrando que é necessário você, estudante, sempre fazer uma revisão prévia, tá? Dedicar-se um tempo para o teu estudo EAD. Sucesso, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.